Olá, meu nome é Libério Mike Luciano dos Santos, sou aluno do curso de Licenciatura de Artes Visuais no Polo de Apoio Presencial do Espírito Santo, Serra. Venho através desse vídeo apresentar o meu estágio supervisionado em diferentes contextos. Diante da pandemia da Covid-19, pensando na segurança e no compromisso com a formação acadêmica, a Uninter viabilizou um novo formato de estágio. Este somente para quem está próximo a finalizar o curso superior, que representa uma conquista acadêmica social e pessoal. Neste momento tão excepcional e que merece atenção por todos, apresento algumas orientações para conseguirmos êxito, considerando que o estágio supervisionado é uma atividade obrigatória por lei e de acordo com o projeto pedagógico do curso. Neste momento de pandemia, nas escolas e em outros ambientes profissionais, foi necessário o isolamento social, medida de cautela e cuidado, o que retirou a possibilidade da finalização de atividades com aglomeração humana. Teoria e prática, qualidade e quantidade devem estar interligadas em prol da formação profissional, tanto na licenciatura como no bacharelado. As atividades de estágio supervisionado, tanto na licenciatura como no bacharelado, representam o ápice de amadurecimento científico e prático do acadêmico. O meu curso de graduação pertence à modalidade à distância. Enquanto estudante em processo de finalização de curso de graduação, no meu caso em licenciatura, ainda devo a carga horária da disciplina de estágio supervisionado. Em situação excepcional, devido à Covid-19 e em cumprimento dos protocolos da OMS, Organização Mundial da Saúde, faço a cumprir o estágio online. Pois bem, referente ao estágio supervisionado em diferentes contextos, que vou cumprir de forma online, você deve estar se perguntando: o que é diferentes contextos? Trata-se de um público fora do ambiente escolar, podendo ser uma casa de recuperação, uma ONG, uma casa que trabalhe com crianças e adolescentes ou moradores de rua. Para isso, eu terei que seguir algumas etapas dentro do plano de ação, que é um projeto vinculado às artes visuais, em que pretendo desenvolver uma oficina de arte abstrata com multicores. Para tanto, pensando em um público fora do contexto escolar. Pensando no plano de ação, qual o público que eu vou trabalhar? Optei em trabalhar com idosos em uma casa de repouso para idoso. De acordo com o Estatuto do Idoso, considera-se a partir de 65 anos de idade. E qual o conteúdo a ser trabalhado ou desenvolvido na oficina de arte abstrata com multicores? Será a pintura com tinta acrílica em tela, mediante a aplicação de técnicas artísticas voltada para esse tipo de pintura. E qual a competência que eu quero ensinar, desenvolver com os idosos? É a pintura voltada para a arte abstrata com multicores. E quais são os objetos que pretendo alcançar com o desenvolvimento
da oficina de arte abstrata com multicores. Refletir com os idosos sobre os principais artistas da arte abstrata. Apresentar uma nova forma de expressão artística aos idosos. Manipular as cores para transformar em outras. Despertar o interesse dos idosos pela pintura abstrata. E quais são os pressupostos teóricos que embasam o meu plano de aula? Ou seja, quais são os autores e suas ideias principais? Trago como referência para essa discussão 5 dos principais artistas da arte abstrata. Vamos a eles? Wassily Kandinsky, datado de 1866 a 1944, o pai da arte moderna. Ele foi um pintor russo que migrou para a Europa e viveu até o fim de sua vida, um dos pioneiros da arte abstrata, sendo um dos responsáveis pelos primeiros trabalhos do gênero, incluindo a primeira aquarela abstrata. Além de ser um pintor, Kandinsky também foi um grande teórico da arte, cujos livros tiveram uma influência profunda em futuros artistas. Por sua enorme contribuição em mover o mundo da arte para longe das tradições representacionais, Kandinsky é considerado por muitos como o pai da arte abstrata. Outro artista é o pintor alemão Peter Mondrian, datado de 1872 a 1944. Começou como um artista convencional, antes de se tornar o colaborador mais influente do movimento da arte de style, ou estilo. Este foi uma revista fundada em 1917. A revista surgiu a partir da concepção de Mondrian sobre a concentração nas coisas essenciais da vida através de todas as formas de expressão artística, que defendia a abstração pura por uma redução aos fundamentos da forma e da cor. Uma curiosidade: Mondrian também criou o termo neoplasticismo para sua arte abstrata, na qual ele usava apenas linhas retas, cores primárias e cores neutras, como o preto, o branco e o cinza. Desse modo, esse artista é considerado um importante líder no desenvolvimento da arte abstrata, pois sua obra inspirou 2 movimentos influentes: o movimento alemão Bauhaus, que foi um dos movimentos mais importantes de design da era moderna na Alemanha. A escola foi fundada em 1919, em 25 de abril, pelo arquiteto Walter Gropius. E outro pintor que vamos falar agora é o Jackson Pollock, datado de 1912 a 1956.
o mais famoso da pintura por gotejamento, drip painting, a técnica de Pollock de derramar e pingar tinta popularizou o termo pintura de ação, um método no qual o próprio ato físico da pintura é um aspecto essencial do trabalho finalizado. Uma curiosidade: segundo os críticos de arte, o americano Jackson Pollock não é apenas o mais famoso artista abstrato, mas também uma das principais figuras da arte do século XIX. Em 1948, sua pintura Number 5 foi vendida por 140 milhões de dólares, um recorde para a época. Outra artista é a Georgia O'Keeffe, datada de 1887 a 1986. Artista plástica americana, tornou-se a principal figura do modernismo americano, ao desafiar os limites de diferentes estilos artísticos em suas pinturas, que combinavam abstração e representação. Seus trabalhos mais famosos são abstrações que incluem parte de flores de modo dramático e sensual. Uma curiosidade: por toda sua contribuição à arte moderna americana, em 1977, Georgia foi premiada com a Medalha Presidencial da Liberdade. Outro artista que vamos falar também é o Mark Rothko, datado de 1903 a 1970. Assim como outros artistas, também passou por uma série de estilos em sua carreira artística, incluindo o surrealismo, antes de desenvolver seu próprio estilo. O artista plástico russo-americano é considerado um pioneiro da pintura color field, um estilo dentro da arte abstrata no qual a cor é o principal elemento. Uma curiosidade: muito embora Rothko seja considerado um dos principais artistas abstratos, ele insistiu que não era um abstracionista, pois seu foco principal era descobrir o misticismo e os aspectos esotéricos das cores e suas combinações. Ou seja, para Rothko, a pintura era um método de expressão espiritual e muitos espectadores desmoronavam em lágrimas diante de suas obras mundo afora. Esses foram os principais artistas da arte abstrata, das quais usei como referência para embasar a minha discussão. E afinal, o que vem a ser a arte abstrata? A arte abstrata é o movimento das artes plásticas que tem como características mais marcante a representação das formas de maneira não real. Na arte abstrata, a representação das imagens é distanciada da realidade. Nas obras desse período, a forma e a representação da realidade são menos importantes do que a capacidade da obra de permitir interpretações diversas
em relação a sentimentos e emoções. O movimento abstrato é considerado uma forma de oposição em relação aos movimentos da vanguarda europeia, principalmente ao realismo, tanto na pintura como na escultura e na gravura. As misturas, influências do movimento cubista, expressionista e futurista ficou conhecido como abstracionismo, arte não representacional ou abstração geométrica, em referência às características da arte abstrata. O abstracionismo não tem compromisso em representar a realidade. Uma das características mais marcantes é ser um contraponto ao conceito da arte realista. Assim, as obras são mais conceituais e se afastam do que era conhecido como arte clássica. As obras podem ter elementos relacionados à emoção ou à intuição, como uma forma de liberdade de expressão do artista, sem a necessidade de representação de uma figura e sem comprometimento em transmitir a realidade. Em muitas obras, a representação é de um sentimento. Por ser assim, outra característica da arte abstrata é a liberdade, tanto para o artista quanto para o público, que tem a liberdade para apreciar e interpretar a obra sem compromissos com a realidade. O uso de formas geométricas, linhas e curvas e muitas cores também é bastante presente, principalmente na pintura. As formas são mais simples e o contraste entre as cores, luzes e sombras é muito usado. Por ter essas características irreais e distantes da realidade, a arte abstrata também permite que sejam feitas muitas interpretações diferentes sobre o sentido das obras. E quanto aos tipos de arte abstrata? A arte abstrata é dividida em dois tipos diferentes, também chamados de vertentes: o abstracionismo geométrico e o abstracionismo informal. Quanto ao abstracionismo geométrico, a arte abstrata geométrica teve uma grande influência no movimento cubista e futurista, com o uso de formas geométricas e com uma característica mais racional e dura nas representações. As linhas e as cores são usadas para representar e formar figuras geométricas. E quanto ao abstracionismo informal, a arte abstrata informal tem características diferentes. O abstracionismo informal foi muito influenciado pelo movimento expressionista. A arte produzida nessa vertente tem como características a presença de elementos mais sentimentais, além de mais liberdade na forma de expressão artística. Na arte abstrata informal, ao contrário do que acontece na geométrica, as cores e as formas usadas representam o universo interno de emoções, sentimentos
ou sensações. Partiu prática. Feito toda essa contextualização, vamos à prática da nossa oficina de arte abstrata com multicores. Vamos usar tintas acrílicas nas mais variadas cores, tendo como base de fundo a cor preta como neutro, aplicando a técnica do beijo de tinta. Essa técnica é usada para derramar cores dos dois copos na tela ao mesmo tempo. O primeiro copo é preenchido com a cor negativa, a cor que fará o fundo da tela. O segundo copo contém multicores. Vamos à explicação de como aplicar esta técnica. A mão com o copo em que está a tinta preta leva-se à frente e atrás a mão em que está o copo colorido. Através da reunião simultânea das cores na tela, as cores se deslocam. O resultado é o efeito que lembra uma mola caindo sobre a tela. É importante que os copos sejam mantidos o mais próximo possível um do outro. Explicando a técnica na prática. Vamos diluir cada tinta usada com um médium acrílico, usado para tinta acrílica. Iremos posicionar os copos com as tintas próxima à tela ao qual iremos aplicar a referida técnica. Em seguida, iremos colocar em um copo vazio as tintas por etapas, fazendo camadas das mesmas umas sob a outra. Feito isso, com um palito de churrasco ou um graveto de árvore, corte as tintas dentro do copo em formato de cruz. Posteriormente, jogue a tinta preta sobre a tela e espalhe com uma espátula para dar o fundo. Em sequência, comece o derramamento com o primeiro copo com a cor preta e o segundo copo com as tintas em camadas. E para finalizar, mexa a tela de um lado para o outro. E por último, passe ao meio a espátula cortando as cores, como se estivesse abrindo uma valeta entre as cores. Deixe secar por um período de 24 horas e a sua obra de arte abstrata multicores estará pronta.